Conexões por aí, começando mais um episódio por aqui. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial da área de fisioterapia. Ele vai conversar comigo sobre essa grande área que tem muitas opções e entre outras atividades que ele faz. Então, não perca esse vídeo. E hoje eu estou aqui com o Lucas Prates. Ele é formado em fisioterapia, ele é especialista em gerontologia. Esse é um nome grande e difícil que a gente vai saber o que é, ele vai explicar pra gente e um pouco mais sobre essa área de atuação. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Selma, tudo certo, graças a Deus. Que bom te receber, obrigado por você aceitar esse convite. Que isso, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. A honra é minha, faz tanto tempo que eu tô atrás do Lucas, desde que eu comecei a gravar lá em novembro. Eu tô atrás dele, mas assim, é tudo tão difícil, porque as nossas agendas é uma loucura. Exatamente, né? difícil de É conciliar, difícil, né? é difícil. Então, assim, quando dá para ele, não dava para mim. Enfim, hoje deu certo, estamos aqui gravando. Mas é um prazer mesmo conversar com você e falar de uma área tão importante, né? E passar mais informações aí para o pessoal. O Lucas, ele foi, eu considero ele meu professor. Ele é meu professor de massoterapia. Eu já aprendi várias técnicas com ele, inclusive nessa virada, né, de profissão, né, nessa transição de carreira. Foi uma pessoa que me apoiou bastante nisso. Hoje, tudo que eu sei e que aprendi dentro dessa área, aprendi com ele. Então, assim, eu sou muito grata, é uma pessoa muito querida, a família dele muito querida. E hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre os detalhes da carreira dele, que a gente não tem tempo de falar sobre isso, né, Lucas? Exato. Eu queria saber o seguinte, me conta um pouco sobre a sua trajetória, sua formação, o que é a gerontologia, o que ela, né, é especialista em quê, como que funciona tudo isso? Explica pra mim. Tá, vamos lá. A gerontologia, é bom você ter perguntado isso, porque é uma dúvida muito comum, principalmente do pessoal da área da saúde, tem gente que não conhece, tá? Então eu vou dar aqui a definição do que eu vi, na realidade, né, quando eu comecei a estudar, a própria definição da ABGG, que é a Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O que significa gerontologia? Gerontologia é a área da saúde que cuida do processo de envelhecimento, tá? Só para você entender, para ficar mais claro. A geriatria, ela é uma especialização, tá, que ela cuida das doenças decorrentes do envelhecimento. Certo. Em contrapartida, a gerontologia, ela cuida do processo de envelhecimento, para que o idoso, não só o idoso, mas para que as pessoas envelheçam com qualidade de vida, entendeu? Tanto que, assim, o único profissional, de acordo com a BGG, que se pós-gradua, se especializa em gerontologia, em geriatria, é o médico. Certo. Em gerontologia, as outras áreas da saúde, né, que querem se especializar com o cuidado da terceira idade, eles se especializam em gerontologia. Certo. Tá? Mas isso é uma dúvida muito comum, até porque pra gente, na área da saúde, ela é passado pra gente, até mesmo na grade das faculdades, a matéria como geriatria, certo. Entendeu? Então, por isso que muitos profissionais saem da faculdade falando, não, eu atendo geriatria. Mas, de acordo, de novo, com a definição da BGG, o profissional que cuida da parte de geriatria é somente o médico. Certo. Os demais são os gerontólogos. Entendi. E outra coisa também que eu acho muito bacana de falar, não é só especialização, tá? Existe o profissional, a graduação em gerontologia. Certo. E assim, eu brinco que o profissional gerontólogo, ele faz tudo. Ele dá uma olhada na questão da alimentação, da prática de atividade física, questão de saúde mental, como que tá, questão de medicação. Que interessante. Medicação, ele cuida de ministrar a medicação. Certo. Ele não prescreve, tá? Uhum. Hoje a gente vê muito, na realidade, a figura do profissional gerontólogo à frente de clínicas geriátricas. Uhum. Não como na figura de dono, mas gerindo, né? Na realidade, principalmente também a parte administrativa. Certo. Que dá muito trabalho fazer isso. Ele é o profissional que, por exemplo, nesse caso, que trabalha em clínicas, ele é o profissional que junta as áreas, é isso? Isso, na realidade, ele vai supervisionar, por exemplo, a parte de cuidados, né? Por exemplo, os cuidadores estão tendo os cuidados adequados, a alimentação está sendo seguida, a alimentação que o nutricionista prescreveu, os idosos, eles têm um nível de atividade básica ali durante o dia para não ficar no ostracismo ali. Ele é um gestor mesmo, então, dessas Exatamente, atividades. Exatamente. Legal. Ele que cuida, que olha, vê se está tudo certinho ali. Que bacana. Entendeu?
e ele mesmo desenvolve algumas atividades também com os pacientes. É bem bacana e é pouquíssimo divulgado. Tanto que o nome, eu até falei para você, né? O que que é? Porque assim, deve ter essa confusão, Sim, né? E também se confunde muito com o cuidador do idoso, que sim. são coisas diferentes. Não, Aham. as três áreas são São diferentes. coisas diferentes. Coisas diferentes. Inclusive, eu até indico, na realidade, eu dei muita aula em curso de cuidadores, para aquele cuidador que quer, na realidade, que gosta realmente de cuidar de idoso, porque tem muita gente que sai do curso de cuidador e vai para enfermagem, né? Ou fazer um Certo. técnico. Uhum, Eu sempre faço questão de mostrar, na realidade, que existe a parte do gerontólogo também, que é algo mais específico para a área do idoso. Tá? certo. Para que aquela pessoa que só gosta de cuidar de idoso, ela não tem necessidade de ir fazer uma faculdade de enfermagem, enfim, para poder cuidar dessa área, Entendi. entendeu? Entendi. E como que surgiu isso para você? Você teve contato na faculdade? Muito pouco, Muito pouco? pouquíssimo na Ah. realidade. Para ser sincero, agora que você me perguntou, nem me recordo. Acho que já faz tanto tempo, na realidade. Se Mas, você teve essa área, essa matéria, seria uma matéria dentro da exato. Eu faculdade? lembro que eu tive uma parte de estágio, mas foi ali poucos meses, né? Aham. O que aconteceu é que é o seguinte, a exemplo de todo fisioterapeuta, quando se forma, eu saí generalista, então eu estava atendendo ali o que Tudo. aparecesse. Aham. E calhou que, um pouco antes de me formar, eu comecei a dar aulas em curso de cuidadores de idosos, né? Então eu já estava terminando, peguei algumas aulas para dar, e nessa escola que eu estava dando, eles tinham parceria com uma clínica geriátrica que, inclusive, estava precisando de um fisioterapeuta. Então, o que aconteceu? Acabou calhando de eu estar dando aula lá, me formar e aparecer a vaga na clínica, entendeu? Certo. Então, eu já comecei e já entrei lá. Quando eu entrei, me apaixonei, gostei demais da área, né? E eu falei, por que não me especializar? E aí eu fui procurar, na realidade, as especializações que tinha na área, o que eu poderia fazer ou não. Foi aí que eu descobri também a Geronto, né? Certo. Enfim, foi praticamente isso. Basicamente, uma coisa que é legal de ressaltar, hoje em dia tá mais fácil de você achar a especialização, até mesmo por conta do EAD e tal, mas na minha época, Não tinha. suei para achar. Aham. Difícil para achar, entendeu? E como que é a área, assim, pessoal que está começando agora, né? Gostou do tema? É uma área, assim, que está em expansão, assim, por exemplo, todas as áreas estão sobrecarregadas, essa é uma grande verdade, tem Uhum, muitos profissionais, né? sim. Mas é uma área, assim, que dá para você iniciar legal, assim, Vixe, começar a vixe. fazer Você fala da parte campo de financeira, trabalho, campo de trabalho? financeiro, Tem bastante, porque assim, apesar de ter muito fisioterapeuta atendendo a parte da geronto, né, que seria a geriatria que eles falam, Aham, existem pouquíssimos profissionais pós-graduados ou especialistas na área, certo. entendeu? Que eu me recordo aqui em Bauru, eu acho que são 3 ou 4, né, que eu sei, porque assim, eu já tô nesse Especializados. especialistas, 3, 4 profissionais 3, 4 só? contando comigo, Olha isso. entendeu? E são pessoas, assim, do que eu tenho conhecimento, porque a gente acaba se encontrando, Aham, entendeu? Uma clínica e outra, é sempre as mesmas figurinhas na realidade. certo. Então, o que eu tenho ciência de especialistas são só 3 ou 4. Então, tem campo. A demanda é grande, né? Demais, demais. Até porque é o seguinte, o Brasil ele tende a se tornar um país envelhecido, com a população envelhecida. Sim. Porque a qualidade de vida está melhorando, então a longevidade está indo cada vez mais, né? Mais longe, né? E está nascendo menos crianças se comparado com as gerações anteriores, Os né? casais estão tendo menos filhos, né? Exatamente. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? Está nascendo menos crianças, a população está vivendo Aumentando mais, mais. ou seja, tem mais idosos aí na praça, consequentemente, tem mais gente precisando de cuidado, entendeu? Sim. Então, assim, para quem gosta, para quem quer começar, tá pensando numa área que, assim, que dê um retorno, falando da fisioterapia, Tem demanda para isso. tem. Ô, Lucas, e você que já está na área, falando ainda dessa área, você disse que nós, brasileiros, estamos vivendo mais, né? Uhum. Em questão de anos. Mas e qualidade? Estamos envelhecendo bem? Sim, Estamos envelhecendo sim. bem? E, assim, o que eu tenho visto, na realidade, com o perfil de paciente que eu tenho? Porque a expectativa de vida, até a última vez que eu andei pesquisando, andei olhando na realidade, no Brasil é de 75 anos. Basicamente, todos os meus pacientes ultrapassam essa expectativa de vida, tá?
Só uma observação. Faz muito tempo que eu olhei, então pode ser que esse dado Mudou. tenha mudado, tá? Mas, assim, a minha média de pacientes, na realidade, são em torno de 85, 90. Olha. Eu tenho paciente com 94 anos, entendeu? Lúcida, que levanta, que faz as coisas em casa, extremamente ativa. E que começaram esses cuidados antes, assim, já vem com esses cuidados de anos, ou você já começou com elas já estavam assim? Não, assim, ó, o que acontece? Os meus pacientes que eu atendo, geralmente são pacientes vitalícios. Eu fico com eles até o fim da vida deles. Certo. O que ajuda, na realidade, na questão da qualidade de vida. Sim, ajuda a você melhorar acompanha. isso, tá? Mas uma das coisas que eu vejo é que os pacientes, eles percebem que a atividade física é muito boa, né? E que eles precisam realizar, e eles falam, puta, por que eu não comecei antes? Entendeu? Só que é a mesma coisa que eu falo pra eles. Falo, olha, não é culpa do senhor, não é culpa da senhora. Da geração da senhora, é outra coisa. Era outra diferente, coisa, entendeu? Jamais que a senhora ia se preocupar. Não sei nem se tinha gente falando de atividade física. E nem fazendo, né? Assim, de uma forma acessível, para que todo mundo pudesse fazer, né? Exatamente. Como hoje é em dia a gente tem acesso pela internet, rede isso. social, entendeu? Qualquer um que quer se manter ativo consegue ver um vídeo no YouTube. Lógico que, assim, o indicado é que tem um profissional. Sim, sim. Né? Mas dá para se movimentar. Em último caso, né? Você sabe que aconteceu essa experiência comigo, está acontecendo, na verdade, né? Eu aceitar o desafio lá da Nice Fit Food, que é o desafio de emagrecimento, porém com qualidade de vida. Sim. E ali eu aprendo várias coisas que é exatamente o que você está falando. Às vezes, pela nossa rotina, pela minha rotina de criança, casa, trabalho e muito mais, a gente não consegue manter assim uma rotina de academia, né, de alguma coisa assim. Exato. Mas não é por isso que você pode ficar parado, porque você tem alguma coisa para fazer sempre, de alguma forma. E assim, eu vivo, além da minha prática profissional, eu também vivo isso na pele, porque olha, eu atendo geralmente uma média de 10 a 12, 13 pacientes no dia. No dia, tá? E além disso, também tem que dar assistência em casa. Eu tenho uma bebê pequena, tenho minha esposa que eu tenho que dar atenção. Sim. Enfim, fora tudo isso que eu faço, ainda dou aula na faculdade e eu tenho que achar um tempo para me cuidar. Exato. Entendeu? Há 1 ano e meio atrás, eu entrei mais ou menos nessa de falar, não, vou melhorar de vida, vou mudar minha vida. E voltei a praticar atividade física, entendeu? E eu vi, isso é uma das coisas que mais eu tô presenciando. A dificuldade de você conseguir conciliar tudo. Horários, isso. Exatamente. Exato. E o engraçado é que como hoje a gente tem, na realidade, acesso à rede social, você acaba se comparando muito com o outro. Verdade, né? E você olha assim e fala assim, pô, mas essa pessoa às vezes está fazendo atividade física com menos tempo que eu e teve um resultado melhor. Aí é onde você tem que colocar a cabeça no lugar e falar assim, pô, talvez ela não tenha a mesma rotina que eu, consiga ir mais. Enfim, isso, você tocou num ponto muito... A internet, ela trouxe muita coisa boa, como a gente tá falando, a informação e tudo mais, mas ela trouxe também esse comparativo, que já era, mas agora é pior, né? Porque assim, por exemplo, quem acompanha a minha rotina sabe que eu faço muita coisa realmente, né? E aí eu recebo muita mensagem, mas como que você dá conta disso? Você está sempre fazendo isso. Mas a internet é o resumo. Não acontece tudo do lado do outro ao mesmo tempo, tudo acontece, não é verdade? Exato. E a gente tem que pensar nisso. A gente está vendo ali o resumão, por exemplo, de um treino. Você não sabe quando que foi esse treino. Exatamente. Pode não ter sido naquele dia, pode não ter sido naquela hora. É. Então, isso é muito importante. A gente, assim, não se comparar, fazer a sua rotina. Sim, você entendeu? A sua rotina, no seu tempo, no seu horário, quando dá e o que dá. Exato. Muitas vezes é o que dá. Uma coisa que eu acho bacana também é não colocar, por exemplo, um ponto de chegada, na realidade. Porque a atividade física, eu até falo para meus pacientes, é como se fosse um remédio controlado. Você tem que usar para o resto da vida. É verdade. Entendeu? E ela é benéfica para qualquer idade, entendeu? Então, assim, vou começar um projeto, vou mudar de vida, tá? Mas não coloca uma data para finalizar. Isso, né? Igual no meu caso, por exemplo, eu aceitei o desafio porque eu estava realmente precisando, por uma questão de bem-estar, por questão de saúde, meus exames todos alterados, enfim. Mas eu não coloquei assim, eu quero chegar a tanto peso, entendeu? Por quê? Porque isso ia me deixar muito... né, focada no peso, e não é isso que está acontecendo, é o geral, é o todo. Por exemplo, eu já melhorei muito na questão das escolhas, sabe? Eu ia no mercado, eu enchia o carrinho de coisas
vagas, vazias, entendeu? Aham. E assim, eu já consigo pensar melhor. Não, eu preciso de tal coisa para tal dia, você entendeu? Aham. Eu preciso me movimentar. Num dia que assim eu não consigo me movimentar, no outro dia eu tenho que fazer mais, entendeu? Se eu não consigo sair para academia, como eu não tô Sim. conseguindo por conta de férias e tudo mais da Marina, até tentei, viu? Até tentei levar pra academia, mas não Aham. rolou, não rolou. Mas assim, ó, eu já consigo pensar diferente e eu vejo como tá diferente minha vida, sabe? Sim. A questão da qualidade do sono, a questão assim daquela irritação o tempo todo, sabe? Aham. Aquele cansaço, aquele mal-estar que eu sentia bastante, eu já não tenho mais. Sim, eu vejo, eu noto isso em mim também, na realidade. E o bom é que eu melhorando a minha vida, na realidade, é o que eu comento com a minha esposa. Não tem como eu querer cuidar da saúde de outra pessoa se eu não cuido da É minha. isso mesmo. Entendeu? Eu me vi num estado onde, em determinado momento, eu estava tentando pegar um paciente, fazendo alguma atividade com o paciente, e eu tava cansando, Sim, entendeu? Então foi aí que eu falei, não, eu preciso mudar, entendeu? Até isso, mesmo para melhorar a qualidade do atendimento, para melhorar isso. ali aquilo a imagem que eu quero passar para meus pacientes. Perfeito. É o que você prega, né? Vamos dizer assim, é o que você prega é o que você vive. É a mesma coisa. Exatamente. E eu, da mesma forma, empreendedora, em constante estudos, né? Mãe, dona Sim. de casa, enfim, tantas coisas acontecendo que eu acho que eu tava pirando. Eu simplesmente tava pirando. Tava fazendo um pouco de cada coisa, malemar pouco Faz de cada coisa, tudo do entendeu? jeito que dá, Do né? jeito que dava, e agora não. Agora eu tenho um pouco mais de disposição, entendeu? Eu tenho um pouco mais Sim. de concentração. Hoje eu consigo até a própria agenda mesmo, Lucas, assim. Hoje eu vou fazer isso, por exemplo. Hoje eu estou gravando. Eu não vou encher minha agenda de outras coisas que eu não vou dar conta, Sim. entendeu? Eu Aham. preciso colocar dentro da minha agenda um tempo para mim, um tempo para respirar, um Sim, tempo para exatamente. descansar, entendeu? Um tempo Aham. para alimentar. Muitas vezes eu comia andando, sabe? Fazendo coisa e beliscando. Aham. No fim, você acaba comendo muito mais, Exato. né? Mais do Aham. que o necessário e não come direito, né? Então, assim, cuidar da saúde é o que você falou, fazer exercício, cuidar da saúde mental, ter o descanso, porque a gente também entra numa linha de não descansar, né? Aham. Sono para Exato. quê? Isso só vai dificultando cada vez mais a nossa vida, Aham. né? E Exatamente. você está falando isso, uma hora a conta chega. Sim. E vai chegar lá na frente, né? Se a gente conseguir chegar aos 75 anos, que a gente quer chegar, que a gente chegue bem. Que a gente Exato. chegue bem. E Tem. a gente tem que fazer agora, né? Exatamente. Mas é muito legal. E assim, além disso, você já falou que você é professor universitário, Sim. né? Você atende aí seus pacientes e você tem uma escola. Escola de Sim. cursos profissionalizantes. Exato. Me fale um Exatamente. pouco sobre a escola. Cara, a escola ela surgiu um pouco dessa questão do meu amor por dar aula. Isso é uma coisa que eu descobri ainda na faculdade, durante o curso, né? Eu notei que eu tinha facilidade em ajudar alguns amigos ali com a matéria, que o pessoal às vezes não tinha tempo de estudar, enfim. Eu também não tinha, mas dava meu jeito, né? E então, como eu aprendi a estudar, aprendi a fazer de uma maneira que eu gostava, então eu comecei a externar isso, né? Eu comecei a falar para as outras pessoas a maneira que eu fazia. Então, isso eu acabei ensinando bastante a matéria para os outros. Então, eu pensei, porque quando você vai se formar, todo mundo fala, eu vou seguir em tal área, eu vou seguir em tal área. E eu não via ninguém falando, eu quero ser professor, entendeu? Se você for parar para pensar, sem professor não tem como dar continuidade na Não tem profissão, como, verdade. entendeu? E era muito difícil, então eu falei, eu vou seguir nessa linha. E também as aulas, elas surgiram como uma alternativa de renda no último ano. Porque no último ano da faculdade, pelo menos o curso que eu fiz, os estágios eram durante o dia. Então você tinha que largar a Sim. profissão, tinha que largar o emprego. Aí você imagina, você larga o emprego, você tem a faculdade para pagar, você tem que ter renda para viver, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Então eu comecei a dar aula em curso profissionalizante. Tá? Uhum. O curso profissionalizante ainda permitia que eu desse essa aula ainda, mesmo não estando formado, porque não era nada específico da minha Aham. área, né? Então eu falava algumas coisas sobre questão de posicionamento, alongamento, enfim, né? E foi uma coisa que me gerou uma renda ali, eu fui gostando, e até que a escola fechou, da escola que eu trabalhava, né? Uhum. E eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Nesse meio tempo, eu fui convidado para dar aula numa outra faculdade aqui em Bauru.
Só que na época era pro curso, inclusive pro curso de massoterapia também, né? E só que não fechou turma, entendeu? Só que a minha parte do curso já estava feita. Entendeu? Então eu falei, pô, eu tô com esse curso aqui, entendeu? A parte de terapia manual é uma coisa que eu gosto também. Inclusive, eu tenho uma outra especialização focada nessa área também, que é de práticas integrativas complementares. E eu falei, o que que eu faço com tudo isso de material? Porque a escola que eu tava fechou, essa daqui não fechou turma, então o que que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de ir, na realidade, procurando parceiros comerciais. Então eu chegava em escolas, falava, ó, você não tem esse curso que eu tô oferecendo, e eu tenho isso daqui, esse material já todo pronto. O que que você acha da gente fazer uma parceria? Você vende o curso, eu dou o curso, e a certificação sai por você, a gente adequa dentro das leis, do que precisa, questão de conteúdo, né? E a gente vai vendendo. E deu super certo. Chegou numa época em que eu tinha 3 polos, né? Tinha um aqui em Bauru, que eu fiquei durante 7 anos, que foi inclusive onde você fez. Onde a gente se conheceu. Exato. Eu tive um na Barra Bonita e um em Jaú, entendeu? Só que até por questão de logística, por dar muito trabalho, por não estar ali em cima, eu acabei optando por ficar só por Bauru. Aí, de novo, depois, em 2022, a escola fechou, 22 ou 23, não me recordo. Eu falei, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Foi aí que eu decidi seguir solo, né? Eu falei, não, eu vou arrumar o meu espaço, vou criar a identidade visual do jeito que eu acho que tem que ser, entendeu? Vou colocar os cursos que eu acho que tem que ter e vou começar a trabalhar sozinho. E eu achei muito bacana, porque eu tenho a experiência de dar aula, mas tem aquela questão do gestor, né? Sim. Para quem tem a escola ali, não é só dar a aula, você tem que gerir, né? Gerir. Você tem que vender, Sim. você tem que ver a questão de agendamento de sala, você tem que ver material, você tem que ver o que funciona, o que não funciona, logística, enfim, dá para todo mundo ir no mesmo dia. E está sendo uma experiência muito bacana. Tá? Hoje em dia eu não tenho uma sede própria, mas o que eu faço? Eu loco o espaço ali quando eu preciso. Quando fecha a turma, por exemplo. Quando fecha a turma, eu vou lá e loco o espaço. Eu trabalhei muito com cursos mais longos, né? 6 meses, 1 ano, só que por estar sozinho agora, eu tô optando por dar cursos livres de final de semana. Legal. Entendeu? Que eu acho que funciona melhor para mim, é melhor para o aluno. Melhor para o aluno. Porque às vezes o cara não quer fazer o curso inteiro, ele quer aprender uma técnica específica. Sim. Entendeu? Então ele vai lá e faz aquela técnica, né? E tô nessa aí. Já tem 2 anos que eu tô sozinho. E você disponibiliza quais cursos? Ó, hoje eu tenho na área de terapias integrativas, né? Então eu tenho a ventosa terapia, tenho bandagem muscular, bandagem elástica, né? Tenho shiatsu, tenho massagem relaxante, drenagem linfática, quick massage, pedras quentes, auriculoterapia. Certo. Enfim, foi justamente também por conta dessa necessidade, por gostar e por estar com a escola, que eu também me especializei nas práticas integrativas complementares, Sim. né? Que é uma pós-graduação que é só para essa área. Sim. Entendeu? Muito legal, Lucas, muito legal. Ou seja, um empreendedor nato. Então eu vou deixar na descrição do vídeo as suas redes sociais, vou deixar também a rede social da escola, que é separado, Lucas. Separado. O seu trabalho. Como que é o nome da escola? Fit Care Bauru. Fit Care Bauru, vou deixar na descrição do vídeo para vocês acompanharem e se interessarem em fazer. Os vídeos, os cursos, eles são todos presenciais. Tem algum... Eu tenho curso EAD também numa plataforma que tá lá, o link tá lá no meu perfil, para quem tem curiosidade, para quem quer fazer alguma coisa e não tem tempo de estar presencial, legal. Eu tenho o curso EAD também, né? Legal. Mas assim, eu convido todo mundo que tem interesse a ir lá conhecer, participar presencialmente, colocar a mão na massa. É diferente, né? É diferente. Principalmente quando são técnicas que você toca no outro, né? Quando você toca no outro, é diferente do que você fazer um curso online. Exatamente. Mas, às vezes, a pessoa quer especializar, quer conhecer alguma outra técnica. E eu vou deixar também o link do curso online também. Mas é bacana conhecer. Eu super indico. E vamos tirar uma dúvida. Então, assim, ó, esses cursos que você... são cursos profissionalizantes, que saem com certificado para a pessoa já trabalhar. Isso, exatamente. Então, quem quer, por exemplo, precisa ter alguma formação específica ou não? Não necessariamente. Você, sei lá, você é contador e acordou um dia e falou assim, eu quero aprender a fazer massagem, eu quero trabalhar com isso.
você pode fazer o curso, tanto que, assim, o meu material eu me preocupei muito em dar base, até mesmo para quem não tem nada de conhecimento na área da saúde. Então, a gente não fala somente da técnica, eu falo também sobre anatomia, fisiologia, entendeu? Os benefícios, patologias, né? O que você pode tratar, o que você pode encontrar, né, no seu dia a dia como terapeuta, entendeu? Então, eu me preocupei em dar esse respaldo, né? E, além disso, eu também tenho o canal no YouTube da escola lá, onde tem algumas videoaulas explicando, tirando dúvidas na realidade sobre o assunto. Então, o aluno que quiser, ou até mesmo a pessoa que quer conhecer, pode ir lá dar uma olhadinha. Que bacana. Então, se você quer uma profissão nova, quer uma renda nova, ou se você quiser aprender alguma técnica para fazer em casa mesmo, para os amigos, para a família, eu indico. Eu sou de outra área, comecei a fazer o curso, hoje me apaixonei pela área, hoje eu atendo, trabalho com isso. Indico demais o curso do Lucas, porque é muito detalhado, muito explicado, ele tem muita paciência e muito conhecimento da área também. Então, é uma dica para quem quer uma profissão assim, rápido, quer abrir um negócio, não sabe o que, mas gosta, se identifica, é uma boa opção. Lucas, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado. Então, deixasse o recado do Lucas, para quem você quiser. Se você quiser falar do seu negócio, da sua profissão, para quem está começando agora, né? Um recado assim do Lucas. O que você falaria para uma pessoa que está te assistindo e está assim pensando, preciso fazer alguma coisa, preciso dar um start na minha vida e não sei para onde ir. O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que assim, vamos lá, vamos pensar. No âmbito mais geral, eu acho que ficar parado não leva ninguém a lugar nenhum, entendeu? Então, assim, se você está precisando mudar, se você sente que tem alguma coisa na sua vida que você precisa mudar, nunca é tarde demais. Então, levanta e começa de pouquinho em pouquinho, que uma hora você vai conseguir algum resultado, entendeu? E falando, assim, mais sobre a minha vivência na realidade, é o seguinte, eu sinto, eu vejo, principalmente pela questão dos meus alunos, né, tanto na faculdade quanto na minha própria escola, que eles têm muito receio em tentar trabalhar, na realidade, com aquilo que eles estão aprendendo. Fala, será que vale a pena eu largar do meu emprego, alguma coisa assim? Pessoal, seguinte, eu tive que passar, né, por um período onde eu não tive escolha de largar minha profissão para poder trabalhar com isso, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, dá um pouco de medo? Dá, entendeu? Mas se você realmente gosta, se você acha que é isso que você quer para sua vida, mete a cara, vai fundo, porque tem campo para trabalhar, dá para trabalhar, entendeu? Assim, só tem que correr atrás, não adianta. Tem que ter coragem, né? Para empreender tem que ter coragem. Eu sempre falo isso, não adianta. Né? Dá trabalho, mas é compensador, não é? Demais. É muito compensador. Hoje a gente vive o que a gente escolheu viver, né, Lucas? Sim. Cheio de trabalho, muitas vezes com pouco tempo, mas a gente consegue também conciliar a família, dar um pouco mais de atenção para nossa família, né? Respirar de uma forma diferente, enfim. Dá trabalho, mas é compensador. Exatamente. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu adorei a nossa conversa, muito esclarecedora. Eu estava aqui pensando mesmo como que a gente levar a informação, né? Tanto da área, como opções para quem quer começar a empreender. Então, foi muito esclarecedor, viu? E, as portas estão abertas toda vez que você quiser lançar um curso novo, um vídeo novo, falar sobre alguma situação, falar de horóscopo, falar de qualquer assunto que a gente conversa bastante, né, Lucas, sobre muitas coisas. Então, olha, volte sempre que quiser, viu? Muito obrigado, eu agradeço, viu, pelo convite. E, assim, eu digo mesmo, sempre que você quiser me convidar, eu estou à disposição aí. É só a gente... Vamos falar. Só a gente combinar. Vamos falar sobre mais coisas, viu? Muito obrigada. E para você que ficou até o final do vídeo, o meu muito obrigada. Compartilhe esse vídeo, marque aí seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me ajuda a crescer no canal, que eu ajudo a trazer mais gente interessante por aqui. Até o próximo.